Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que a galera coloca aqui no nosso canal, sempre utilizando a hashtag Pergunte ao Felipe. A gente olha, seleciona as melhores perguntas, lê e responde aqui pra galera. Portanto, se tu tens alguma dúvida aí na tua cabeça, coloca ela embaixo aqui nos comentários no hashtag Pergunte ao Felipe. Pode ser nesse vídeo, pode ser nos outros vídeos, a gente olha todos. Bacana? Então, roda a vinheta, vamos pro vídeo. A primeira pergunta é do Lucas Barber Shop. Felipe, quanto tempo em média demora para fazer um corte degradê da 0 a 2 e tesoura? Sou seu fã, um abraço e manda um salve. Pô, um salve, Lucas, e obrigado por ter mandado essa pergunta, tá? Ela é muito boa. Sobre a pergunta, hoje como eu não corto cabelo numa barbearia, eu só gravo pra galera aqui do YouTube ir lá pro curso online, então eu acabo demorando um pouco mais. Aqui pro YouTube eu levo 1h30, estourando 2 horas. Lá pro curso online, como é bem mais detalhado, a gente vai levar umas 3 horas e meia mais ou menos. Agora, no dia a dia de vocês, já tem a minha própria barbearia. Quanto tempo que eu devo demorar? Meia hora. Cara, meia hora é o suficiente. E eu digo meia hora assim, o cliente chegou, tu fez um pré-atendimento, tu cortou, tu fez o degradê, tu lavou o cabelo dele, tu trouxe ele de volta, tu escovou e finalizou. Tudo isso daí tem que ser em meia hora. Corrido, mas aí tu já vai estar com um pouco mais de prática e tem que ser em meia hora, que a tua agenda fica melhor nessa programação e também pro cliente não esperar muito, né? O cliente vai na barbearia, fica 2 horas para cortar o cabelo, é um pouco complicado. Então a gente perde bastante clientela quando demora demais. É muito detalhista e demora 1h30, 2 horas para fazer um corte. Felipe, mas eu tô fazendo um curso de barbeiro e eu levo 1h30, 2 horas. Cara, se tu estás no início, isso é totalmente normal, até porque até tu enxergar tudo, às vezes tu fica perdido, não sabe onde é que tá o pente, tu não te localiza muito bem, tu não entende o que tá acontecendo, acontece alguma situação que tu fica perdido. Então é normal para quem tá começando levar 1h30 e 2 horas. Agora, para quem tem a própria barbearia, o cliente não vai gostar de esperar esse tempo todo e tu tá perdendo dinheiro, né? Tá perdendo dinheiro porque se tu faz um cabelo em 1h30, tu deveria fazer 3 cabelos em 1h30. Então isso é perder poder financeiro da tua barbearia. Então tenta ser um pouquinho mais rápido. Então a gente tem algumas situações aí, né? Quem tem a própria barbearia, meia hora. Quem está começando, é aluno, 1h30, tranquilaço, acho que para fazer o corte, para se desenvolver. Até porque a ideia, quando tu estás estudando, não é chegar no corte perfeito, mas sim descobrir os elementos, como é que a máquina realmente funciona, qual é o movimento, entender o crânio, entender como funciona todas as relações do corte de cabelo. Então não te preocupa se tu demora esse tempo todo. Agora, quando tu tiver a tua própria barbearia, aí sim, tu tem que te preocupar, tem que cortar um pouco mais rápido para o cliente não se sentir incomodado e para tu não perder dinheiro. Bacana? Então, vamos para a próxima. A segunda pergunta é do Johnny Tess. Felipe, como saber quando eu devo ou não conectar um corte? Essa pergunta é muito interessante porque tu nunca vai chegar para o cliente e vai se perguntar, e aí, vamos conectar ou desconectar hoje? O cara não sabe o que é. Tu sabes o que é conectar ou desconectar. Então tu tens que dar uma de detetive aí, descobrir se o cara vai querer conectado ou desconectado. Digamos que vem uma criança. Pô, uma criança que tu sabe que ela não vai arrumar o próprio cabelo, não é uma criança vaidosa, uns 10 anos, acorda e vai para a escola. Se for uma criança nesse estilo, que tu viu que ela entrou na tua barbearia com o cabelo todo bagunçado já, tu vai se conectar o cabelo em todos os lados. Por quê? Se tu deixar desconectado, ele não arruma o cabelo dele. Então vai ficar umas pontas sobrando aqui, e isso vai incomodar ele. Ele vai ter que ficar fazendo esse movimento toda hora para arrumar o cabelo, para deixar o cabelo bem certo. Então depende muito do cliente, da situação dele, o que ele gosta, se ele é muito vaidoso, se ele arruma, se ele usa pomada, se ele não usa. Enfim, tu tem que fazer um diagnóstico e conseguir definir se realmente é conectado ou desconectado. De modo geral, desconectado é mais agressivo e precisa de mais manutenção. Conectado não é tão agressivo e não precisa de tanta manutenção. Então, verifica quem é o cliente que se encaixa no conectado e quem é o cliente que se encaixa no desconectado. É um pré-atendimento que tu tens que fazer, né? Não é olhar, é conectado e vamos lá e deu. Não, é tudo definido no pré-atendimento para tu saber se é conectado ou desconectado. Legal? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Alice de Veta. Para a barba, qual a melhor tesoura para cortar? Fio laser ou fio navalha? Pode usar a desfiadeira? Parabéns sempre. Pô, valeu, cara. Então, a questão, vamos botar a primeira tesoura fio laser e a fio navalha. Não vai ter muita diferença, para ser sincero. Eu gosto muito de trabalhar com a fio navalha porque ela mantém bem a estrutura do fio, eu consigo fazer coisas diferentes, movimentos diferentes com a própria tesoura, slice, deep cut, enfim. Ela abre o leque um pouco maior do que a tesoura
fio laser. Fio laser é um corte reto, pesado e bem alinhado. Então, é mais pela questão de corte. Na barba, pô, cara, é uma pergunta que me pegou assim, mas não vejo diferença não, tá? Sendo bem sincero, não vejo diferença entre as duas, porque na barba geralmente tu vai tirar o fio, um arrepiado ou outro. A gente geralmente desenha com a máquina quando é algo um pouco mais pesado, né? A gente vem e desenha com a máquina, não vai ficar desenhando com a tesoura, vai passar muito trabalho, não faz sentido. Então vem com a máquina direto e depois alinha alguns pontos com a tesoura. Eu gosto mais, mas é questão minha, né, da tesoura fio navalha por manter melhor a estrutura do fio. Então poderia ser só a tesoura fio navalha pelo fato da estrutura do fio, mas questão de corte não vejo diferença particularmente. Em relação à tesoura dentada, tu pode usar sim, né? Obviamente tomar muito cuidado, não vai pegar ela no meio da barba e vai começar a bater que vai fazer um buraco. Eu utilizava ela em algumas situações. Por exemplo, eu tinha um cliente bem específico. Ele tinha um bigode que era bem concentrado aqui no meio, parecia do Charlie Chaplin. Então era bastante bigode aqui e bem ralo aqui. Então eu vinha com a tesoura dentada e só trabalhava nesse meio para que ficasse mais equilibrado e não ficasse aquela parte tão destacada. Então a tesoura dentada tu vai usar para situações bem específicas como essa que eu te mostrei. Bacana? A pergunta foi bem legal. Vamos para a próxima. A quarta pergunta é da Fátima Cavalcante, que inclusive está sempre prestigiando o nosso canal. Obrigado, tá, Fátima? Tem como realizar um degradê sem os pentes especiais? Ficou show. Tem sim, com certeza tem como trabalhar. Alguns cabelos é bem difícil tu conseguir fazer sem os pentes especiais. Eles agilizam muito o nosso trabalho, eles dão muito mais precisão para o nosso trabalho. Mas um degradê tu consegue fazer simplesmente só com o pente zero, por exemplo, sem o pente, né? Na máquina zero. Tudo na questão aqui, ó, de como tu move o teu braço, certo? Então, sem os pentes especiais, dá. É mais trabalhoso, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes a gente não consegue acertar com tanta precisão, mas dá. Não tem problema. É só tu conseguir enxergar um pouco melhor como acontecem as transições e tu vai ter que estender um pouco mais o pente 1 e vai ter que estender um pouco mais também a zero alta. E sempre trabalhando, puxando um pouquinho mais para fora. Então, tu vai trabalhar mais angulações quando tu usa menos pentes. Se eu usar um pente, eu vou ter que usar várias angulações. 2 pentes, menos. 3 menos, 4 menos. Então se eu tenho todos mais o pente especial, eu não uso tanta angulação assim e não fico tanto na margem de erro. Porque quanto mais eu tenho que trabalhar com angulação, mais fácil de eu errar. Então se eu evito a angulação e tenho vários pentes, o meu movimento é praticamente reto e fica muito mais fácil de trabalhar e muito mais fácil de acertar. Se tu queres sempre tirar uma foto bonita, eu recomendo sim que tu tenha os pentes especiais. Felipe, é muito caro os pentes especiais, estão cobrando 50, 60 reais. Vai lá, faz uma poupança, bota um porquinho ali, vai botando moeda, até tu comprar os teus pentes especiais. É uma ferramenta que eu considero bem fundamental para fazer um degradê, certo? Os meus alunos, eu sempre indico ter os pentes especiais. Bacana? Vamos para a próxima. A quinta pergunta é do Árcio Oliveira. Quando vai sair o resultado do sorteio da máquina? Então, o sorteio da máquina ele acontece agora em setembro, então fiquem ligados que logo deve sair um vídeo que eu vou botar o nome sorteio da máquina para a galera saber e vir assistir e saber quem foi o ganhador. O que eu posso te dizer? A gente está lendo os comentários, muito bacana, tem várias pessoas que a gente gostaria de presentear, mas só um vai ganhar. Se tu não sabes do que eu estou falando agora, vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que a gente vai sortear uma máquina, um super taper cordless pra galera, aí tu vais entender todo o processo lá. Clica no card aqui e vai conhecer esse vídeo. Bacana? Então, vamos para a próxima. A sexta pergunta é do Gustavo Lima. Boa tarde, Felipe, sou seu fã. Valeu, cara. Gostaria de saber sobre a zero das máquinas. Qual zera mais? A Detailer, a Baldwin ou a Shaver? E entre a Detailer e a Baldwin, qual é a melhor para marcação? Legal, bacana. A tua pergunta é muito interessante. O que eu vou dizer para ti? A Shaver de todas é a que tu vais mais longe, né? É o zero absoluto, porque ele fica igual uma pele de bebê mesmo. Tu raspa, fica como se fosse a navalha. Então, das três, disparada, a Shaver é a que chega mais longe. A Baldwin e a Detailer, cara, tu me pegou agora. Eu acredito que seja a Detailer. É que eu não sei o tamanho técnico delas exatamente quanto que é. Eu acho que vou ter que perguntar pro Pianta lá da UOL. Então, mas eu acredito que seja a Detailer e depois a Baldwin, mas com a diferença bem pequena. A questão da marcação, se eu devo marcar com a Detailer ou com a Baldwin, eu te aconselho a marcar com a Baldwin, porque ela foi feita para isso. É uma lâmina bem fina, com motor bem robusto, onde tu consegue trabalhar uma quantidade de cabelo um pouco maior. A Detailer, como o próprio nome já diz, é para detalhe. Então, se tu vais marcar um degradê na zero, dê preferência para Baldwin, se tu tens essa opção, certo?
certo? Acho bem bacana, bem interessante. Agora a resposta precisa para te dizer quantos milímetros tem a lâmina da Detailer e quantos tem da Balde, eu não vou saber te dizer. Eu vou botar essa pergunta lá pro Pianta para ver se ele me responde e eu coloco um dia aqui para vocês. Bacana? Então é isso aí, galera. No mais, eu espero que vocês tenham gostado de todas as perguntas e se vocês, sempre digo isso, né? Se vocês têm alguma pergunta na cabeça de vocês, coloca ali embaixo, mas olha, bota o hashtag Pergunte ao Felipe, que eu só respondo perguntas que tem essa hashtag. Fica muito mais fácil de a gente selecionar todas as perguntas quando eu vou puxando aqui, vou analisando e vou olhando. Então coloca hashtag Pergunte ao Felipe e botem perguntas bacanas como foram as perguntas de hoje. Coloquem coisas que tá na cabeça de vocês, pode ser sobre finanças também, acho bem interessante, como se portar, qual curso fazer, enfim, pode botar aí várias perguntas que a gente lê e responde com todo o carinho do mundo aqui para vocês, legal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra gente. Se tu queres acompanhar todo dia, 9 horas da noite, vídeo novo no canal, se inscreve aí no canal e também bota o sininho para receber a notificação e eu tá sempre aparecendo com os vídeos novos para vocês, legal? Então, no mais, fica o meu grande abraço para toda a galera que tá sempre comentando, sempre assistindo e sempre prestigiando aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.